Olá a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online. Nossos encontros familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor na internet. É com muita satisfação, muito carinho e alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek e eu estou aqui hoje com vocês para ler e refletir o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou, para que haja uma harmonia e equilíbrio em nossos lares, em nossas mentes. Precisamos estar conectados com o plano espiritual. Isto é, estarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Essa conexão, ela se faz elevando nossos pensamentos a Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolha sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo, calmo, no seu lar. Coloque um copo d'água para que ele seja fluidificado pelos espíritos amigos. Se for de sua vontade, coloque uma música tranquila, em volume baixo. Muito bem. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Vou fazer uma breve leitura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do texto Filhos. O livro é psicografado pelo autor, que eu acabei de falar, ditado pelo Espírito Irmão José. Filhos. Educa teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devem vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superproteja os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Muito bem, vamos agora então fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações. Esqueçamos os problemas do cotidiano, as nossas mágoas, nossas preocupações e vamos buscar uma sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus e neste momento uma luz azul, suave, de cor azul, vai tomando conta de toda a sua casa. Os espíritos superiores se fazem presentes neste momento, nos trazendo as boas energias. Deus, nosso Pai, infinito amor e misericórdia, louvado seja. Querido e amado Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui, neste Evangelho do Lar, para ouvir seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário à renovação dos nossos valores espirituais, a nossa reforma íntima. Que a sua palavra ressoe em nossos corações, nos dando motivação para continuar a trilhar
caminho do bem e a nossa evolução. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, ele está em parte no Evangelho do Lar, no Evangelho segundo o Espiritismo, não em um capítulo específico, mas principalmente no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O tema, na verdade, é a nossa reflexão espírita sobre a responsabilidade de ser pai. Como eu disse, não é um item específico do nosso Evangelho, mas nós encontramos boa parte da reflexão no Livro dos Espíritos, em algumas questões, e o nosso Evangelho, onde trata da questão da honra ao nosso pai e nossa mãe. No nosso Evangelho, então, de hoje, nós pretendemos mostrar, à luz da doutrina espírita, a importância da figura do pai na vida de seus filhos e que a maneira de o pai exercer a paternidade interfere diretamente no desenvolvimento do caráter do filho. Mas antes de mais nada, eu queria trazer aqui o significado da palavra pai. Não é? A palavra pai, ela tem origem no latim, pater, essa é a palavra no latim, e ela representa a figura paternal de uma família, é o genitor de uma pessoa, não é? É aquele que gera, vamos dizer assim, né? Esse no conceito, o significado mais etimológico, não é? A palavra em si. Mas se nós formos falar sobre o conceito de pai, nós vamos ver que ele é bastante amplo. Ele não se restringe a uma pessoa que é o pai biológico de alguém. Um pai adotivo ou um pai de criação, apesar de não ter gerado seu filho, não deixa de ser o pai. Na sociedade, um pai ele tem a função de amar, educar uma criança, dando as respostas às suas necessidades mais básicas, para que ocorra o seu saudável desenvolvimento quanto aos aspectos físico, emocional, psicológico e espiritual desse ser. Não é? E veja que eu estou falando do atendimento aqui das necessidades mais básicas e não aos caprichos e desejos de um filho, porque estes podem ser uma das sementes do orgulho e da vaidade sendo plantados no caráter deles. Pois bem, do ponto de vista da doutrina espírita, o pai ou os pais, e aqui eu prefiro falar no plural, até porque em muitas famílias o papel de pai é desempenhado pela mãe, como nós sabemos. E, do ponto de vista espírita, os pais são considerados missionários quando se trata da criação de seus filhos. E por que esse caráter de missão? Os pais têm o dever de conduzir os seus filhos com sabedoria, pois eles são, na verdade, concessões divinas, não é? Quando a gente recebe um filho em nosso lar, não está ali um espírito de criação recente, mas o que já viveu já viveu várias vidas e que pode mesmo já ser um ser muito adiantado, não é? E nós temos que conduzir os filhos com sabedoria porque isso possibilita a reabilitação de erros do passado. Não é? Do ponto de vista do Espiritismo, cada nova reencarnação é um novo recomeço, é uma oportunidade divina de reparação dos erros cometidos no passado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 208, Kardec questiona aos espíritos se, nesse caso, os pais exercem algum tipo de influência sobre o filho depois do nascimento deste. E ao que os espíritos respondem: ao contrário,
Ou melhor, Kardec pergunta se nenhuma influência exerce o espírito dos pais, né? E os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E aqui eu friso o tem que, repare, é um dever dos pais. Ele tem que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Percebam que os espíritos trazem a palavra educação. E aqui se faz sentido bem amplo, pois educar não significa apenas dar boas maneiras aos filhos, mas desenvolvê-los enquanto seres humanos em seus diversos aspectos, como dissemos anteriormente. Os pais são os primeiros contatos dos filhos com o mundo, não é? No qual acabam de reencarnar. O lar e a família, eles se tornam a sua primeira escola, e é desde o berço que os pais devem educar seus filhos. Sendo os pais os grandes influenciadores de seus filhos, acreditamos que especial atenção ele deve ser dada à infância e à adolescência, pois que são períodos em que os pais devem procurar estar mais próximos dos seus filhos, desenvolvendo-se assim uma relação cada vez maior de amor e confiança. O Espiritismo, na pergunta 41 do Livro dos Espíritos, ainda nos ensina que a missão de um espírito protetor, ela se iguala à de um pai em relação aos filhos, qual seja, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Veja que o quão importante, né, quanto de responsabilidade os pais têm em relação aos seus filhos, não é? E chega a ser equiparado ao de um anjo protetor, não é? Os pais, eles são como bons guias. Eles devem indicar o caminho do bem, cultivando os valores e ensinando a moral cristã para os seus filhos. E para isso, não é? Eles devem sempre dialogar com carinho, com amor, com paciência. Ainda que por vezes as condições de tais conversas, de tais diálogos sejam realizadas em momentos de dificuldade, de dor ou de sofrimento na vida, não é? Os pais têm que exercitar o amor, a paciência, e acaba que a criação de filhos acaba sendo também para os pais, não é? Um grande ensinamento. Todo esse amparo psicológico e moral, ele acaba trazendo estabilidade emocional para os filhos e ajuda a combater a ansiedade que nós vemos hoje tão presente, não é? na sociedade atual. Cada vez mais nos jovens de hoje nós vemos esse estado de ansiedade, não é? E Santo Agostinho também, ele no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz um alerta nesse mesmo capítulo, né? No capítulo 14. Santo Agostinho diz: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Veja então que, como Santo Agostinho nos alerta, que a alma que se encarna, não é? É dever dos pais trazer e desenvolver esse ser, né? Desenvolver o amor nesse ser, aproximando ele de Deus, não é? Veja como
Santo Agostinho traz palavras bem sábias, não é? E, por fim, gostaria aqui de relembrar um trecho de uma citação de Emmanuel que Chico, né, nos trouxe, e que é uma das respostas àquela pergunta, né? Por que você se encontra aqui, não é? Porque tu encontras no lugar em que está. E aí essa mensagem, ela começa dizendo assim que nós nascemos no lar de que precisávamos. Nós vestimos o corpo físico que merecíamos. Nós moramos no melhor lugar que Deus poderia nos proporcionar, de acordo com o nosso adiantamento. Bem, veja só, se Deus nos coloca no lar em que precisamos e no melhor lugar em que devemos estar para que nós possamos continuar a nossa jornada de progresso, não tenho dúvidas de que nós, enquanto pais, somos os melhores pais que Deus pode confiar aos nossos filhos. Então, acho que essa é uma grande reflexão, uma boa reflexão, não só para os pais, que têm o dever e a responsabilidade de cuidar de seus filhos, mas também na mão inversa dos filhos, não é? Que os filhos, se tiverem algum filho escutando esse nosso evangelho junto com seus pais, que perceba que seus pais são os melhores, que Deus confiou a eles o melhor para que ele aprenda nessa vida, né? Se há alguém que tem que ensinar algo, a melhor pessoa, esse alguém, Deus confiou, foi o seu pai. Muito bem. Vamos então agora para a nossa prece final e agradecer por todos esses ensinamentos. Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, que os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga possam ser guardados em nossos corações, que se façam presentes em nossa mente toda vez que estejamos diante das situações da vida, que nós possamos eventualmente exercer a caridade ou dar uma palavra amiga, que esses ensinamentos estejam conosco. Agradecendo então a presença dos encarnados e desencarnados, que o Senhor nos proteja, nos ilumine, nos abençoe e todos tenhamos uma boa semana. Assim seja, graças a Deus.